A Cidade e as Serras, essa é de Queiroz, capítulo 13. Ai de mim, se não passou com brilho nem com alegria, quando meu príncipe entrou na sala com uma elegância, onde eu senti as malas de Paris, uma rosa branca no jaquetão, preto, colete branco lavrado e transpassado, copiosa gravata de seda branca, tufando-a presa por uma pérola negra. Já todos os convidados enchiam a sala, o Dom Teotônio, o Ricardo Veloso, o doutor Alípio, o gordo Melo Rebelo, de São Donfim, os dois manos albergárias da quinta da loja, todos se conservavam em pé, num magote cerrado. Em torno do sofá onde tia Vicência se instalara, um magotezinho de cadeiras reunira as senhoras. A Beatriz Veloso, com ancaça branca sobre seda, que a tornava mais aérea e magra, com uma imensa trunfa de cabelo riçado, e as duas rojões, vermelhinhas como rosinhas, ambas de branco, a mulher do doutor Alípio de preto, esplêndida como uma Vênus rústica, e foi na sala como se realmente entrasse um príncipe desses países do norte, onde os príncipes são magníficos, muito distantes dos homens, e aterram. Um silêncio como se o teto de carvalho descesse, os esmagava, e todos os olhos se enristaram contra o meu desgraçado Jacinto, como numa caçada hindu, quando a orla da floresta surge o tigre real. Debalde, nas confusas apressadas apresentações com que eu o levava através da sala, os seus apertos de mão e sorrisos, o vago murmúrio da sua honra, do seu prazer, foram repassados de simpatia, de simplicidade. Todos os cavalheiros permaneciam reservados, observando o príncipe que subira a serra, e as senhoras mais se aconchegavam à sombra da tia Vicência, como ovelhas à volta do pastor, quando na altura surge o lobo. Eu, então, já inquieto, lancei o Dom Teotônio, o mais ornamental daqueles cavalheiros. O senhor Dom Teotônio foi muito amável em vir, Jacinto. Raras vezes sai da sua linda casa da Albrujeira. O digno Dom Teotônio sorriu, confiando os espessos bigodes brancos de velho brigadeiro. Vossa Excelência chegou diretamente de Viena? Não, Jacinto viera diretamente de Paris, com um amigo Zé Fernandes. Dom Teotônio insistiu. Mas certamente visita muitas vezes Viena. Jacinto sorria compreendido. Viena? Por quê? Não, há mais de 15 anos que acho que não vou em Viena. O fidalgo murmurou um lento "Ah!" e ficou calado, de pálpebras baixas, como revolvendo análises profundas, com as mãos cruzadas sob as abas de longa sobrecasaca azul. Eu, então, que vigiava, lancei o doutor Alípio. O nosso doutor, meu caro Jacinto, é o mais poderoso e influente de todo o distrito. O doutor curvou a cabeça, bem feita, com um belo cabelo preto, admiravelmente alisado e lustroso. A tia Vicência, que se erguera do sofá, chamava o meu príncipe, porque o Manuel anunciara o jantar. Mudamente, mostrando apenas a porta da sala, a sua corpulenta pessoa, muito tesa e muito vermelha. A mesa. Jacinto ficou entre a tia Vicência e uma das rojões, a Luizinha, sua afilhada, que por costume velho, quando jantava em Guiães, sempre se colocava à sombra da sua boa madrinha, e a sopa que era de galinha, com macarrão e arroz, foi comida num tão largo, pesado silêncio, que eu, na ânsia de o quebrar, exclamei ao acaso, sem pensar que me achava em Guiães, à minha mesa. Está deliciosa esta sopa. Jacinto ecoou. Divina. Mas como todos os convidados certamente estranharam este meu brado, e o pasmo excessivo de Jacinto, o silêncio, carregado de estranheza, mais se carregou de embaraço. Felizmente, tia Vicência, com aquele seu bom sorriso, observou que o Jacinto parecia gostar das nossas comidas portuguesas. E eu, sempre no intuito de animar, nem deixei que o meu príncipe confirmasse o seu amor da cozinha vernácula. Gritei. Como gosta, mas é que delira, pudera. Tanto tempo em Paris, privado? E como ditosamente me lembrara o prato de arroz doce, preparado no natalício de Jacinto, pelo cozinheiro dos 202, contei logo a história, profusamente, exagerando, afirmando que o arroz doce continha foi graça, e que sobre a sua ornamentada pirâmide flutuava a bandeira tricolor, por cima do busto do conde de Chambord. Mas o arroz doce, assim estragado, tão longe da serra, não me interessava, apenas puxou alguns sorrisos de polida condescendência, quando eu, alternadamente, me voltei para um cavalheiro, para uma senhora, insistindo, exclamando, extraordinário, hein? Dom Teotônio observou misteriosamente que o cozinheiro sabia para quem cozinhava, e a bela mulher de doutor Alípio ousou murmurar corando. Havia de ser bonito o prato, e talvez não fosse mal. Eu, então, logo ataquei, com desabrida a alegria, a senhora Dona Luísa, por ela sim defender a profanação do nosso grande prato nacional, mas ai de mim, tão excessiva e ruidosamente interpelei a formosa senhora, que ela se enconchou, emudeceu, toda corada e mais formosa, e outro silêncio se abatia sobre a mesa,
como uma névoa, quando a tia Vicência providencial se desculpou para com Jacinto de não ter peixe, mas que, ali na serra, era impossível, mesmo a pedaço de ouro, ter peixe a não ser pescada salgada ou bacalhau. O excelente Rojão, então, com aquele seu modo tão suave que cada sílaba, para correr mais decentemente, parecia lubrificada com óleos santos, lembrou que o senhor Dom Jacinto possuía uma larga faixa de douro, com privilégio para a pesca do savel. Jacinto não sabia nem imaginava que houvesse savéis. O doutor Alípio não se admirava, porque essas pescas tinham sido vendidas ao cunha brasileiro, há 20 anos, da mocidade do senhor Dom Jacinto. E hoje, segundo Dom Teotônio, não valiam 2.000 réis, se não há savéis, e em torno destes savéis se iam formando, em torno da mesa, entre os cavalheiros, mais vizinhos, lentas cavaqueirinhas rurais, que as senhoras aproveitavam para cochichar no desabafo daquele silêncio cerimonioso, que viera pesando até os frangos guisados. E eu, então, receoso que essa orla de murmúrios lentos, sem brilho e sem alegria, se perpetuasse de novo, lancei-me, interpelando Jacinto, recordando a famosa aventura do peixe da Dalmácia encalhado. Isso foi uma das melhores histórias que nos sucedeu em Paris. O Jacinto, por causa de um peixe muito raro que lhe mandara o grão-duque Casimiro, dava uma magnífica ceia a que o grão-duque Casimiro, o irmão do imperador, todos os olhos se desviraram para o meu Jacinto, que se servia de ervilhas, e o Melo Rebelo quase se engasgou, num sorvo precipitado ao copo para contemplar no meu amigo algum reflexo do grão-duque, e eu contei com profusão o peixe encalhado, o grão-duque pescando, o anzol feito com um gancho da princesa de Carmã, o duque de Marisac caindo quase no poço do elevador, mas não se reproduzia um riso, e a atenção mesmo era dada com esforço, por cortesia. Debalde eu arremessava aqueles nomes magníficos de grão-duques e princesas misturado a coisas picarescas. Nenhum dos meus convidados compreendia o elevador, um prato encalhado num poço negro, perante o gancho da princesa das albergarias. Baixaram os olhos, e a minha deliciosa história morreu numa reticência, ainda mais regelada pela exclamação da tia Vicência. Oh, filho, que coisas! Mas como Jacinto se enfronhara de repente numa larga conversa com a Luizinha Rojão, que ria toda luminosa e pauradora, todos logo, como libertados do peso cerimonioso da sua presença augusta, se lançaram nas cavaqueirinhas discretas, e agora o champanhe, depois o assado, dava mais vivacidade. Era a orla dos murmúrios, em torno da mesa, com relevo e sem bulhas, que retomava, se estabelecia. E eu então desisti de animar o jantar, mergulhei com a bela mulher do doutor na grande questão social desse tempo em Guiães, o casamento de Dona Amélia Noronha com o feitor. E eu defendia a Dona Amélia, os direitos do amor, quando se alargou um silêncio, e era Jacinto que debruçava de copo na mão. Velho amigo Zé Fernandes, a tua, muitos e bons, e sempre era a companhia de tua tia e minha senhora, a quem peço para saudar. Todos os copos onde a espuma morria sobre um fundo de champanhe se ergueram num largo rumor de amizade e boa vizinhança. Eu acenei ao Manuel, vivamente para encher os copos, e logo, também de pé, atirando para trás a aba da sobrecasaca. Meus senhores, peço uma grande saúde para meu velho amigo Jacinto, que pela primeira vez honra esta casa fraternal. Que digo eu, que pela primeira vez com honra a sua presença, a sua pátria. E que por cá fique, pelas serras, muitos anos, todos bons. A tua, meu velho... O outro rumor correu pela mesa, mais cerimonioso e sereno. A tia Vicência tilintou o seu copo, quase vazio, no de Jacinto, que tocou no copo da sua vizinha, a Luizinha Rojão, toda resplandecente e mais vermelha que uma peônia. Depois foi encadeamento de saúdes extremidades com copos quase vazios, entre todos os convidados, sem esquecer o tio Adrião e o abade, ambos ausentes, ambos com furúnculos, e a tia Vicência espalhava aquele olhar que preparava o erguer, o arrastar de cadeiras, quando Dom Teotônio, erguendo seu copo de vinho do Porto com a outra mão apoiada à mesa, meio erguido, chamou Jacinto, e numa voz respeitosa quase cava. Esta é toda particular, e entre nós, ao ausente, esvaziou o copo como religião, como pontificando. Jacinto bebeu assombrado, sem compreender. As cadeiras arrastavam, eu dei o braço à tia Albergaria. E se compreendi na sala, quando o doutor Alípio, com a sua chavena de café e o charuto fumegante, me disse, num daqueles seus olhares finos que me valiam a alcunha de doutor agudo: espero que ao menos cá por Guiães não se erga de novo a forca. E o mesmo fino olhar me indicava o Dom Teotônio, que arrastara Jacinto para entre as cortinas de uma janela e discorria com um ar de fé e de mistério.
Era o miguelismo por Deus. O bom Dom Teutônio considerava Jacinto como um hereditário, ferrando miguelista, e na sua inesperada vinda ao seu solar de Tormes, entreviu uma missão política, o começo de uma propaganda enérgica e o primeiro passo para uma tentativa de restauração. E na reserva daqueles cavalheiros, ante o meu príncipe, eu senti então a suspeita liberal, o receio de uma influência rica, nova, nas eleições, e a nascente irritação contra as velhas ideias representadas naquele moço, tão rico de civilização tão superior. Quase entornei o café, na alegre surpresa daquela sandice, e retive o melo rebelo, que repunha a chavena vazia na bandeja. Fitei com um pouco de riso o doutor Argudo. Então, francamente, os amigos imaginam que Jacinto veio para Tormes trabalhar no miguelismo? Muito sério, o melo rebelo chegou o seu grosso bigode à minha orelha. Até corre, como certo, que o príncipe Dom Miguel está com ele em Tormes. E como eu os considerava esgazeado, o doutor Alípio tão agudo confirmou. É o que corre, disfarçado em criado. Em criado? Oh, santo Deus, era o Batista, justamente. Ricardo Veloso veio, puxando do seu cigarrinho para o acender no meu charuto. E o bom revelo logo invocou o seu testemunho, pois não corria que o filho de Dom Miguel estava em Tormes escondido? Disfarçado em lacaio, confirmou logo o digno rebelo. Acendeu o cigarro, soprou o fumo e, erguendo muito as sobrancelhas meditativas. Se assim é, lá me parece desplante, que eu não desgostava de o ver. Dizem que é bonito moço, bem apessoado. Mas enfim, meu tio João Vaz Rebelo foi partido às poças, amanchado nas prisões de Almeida, e se recomeçam essas questões mal. Ora, o seu amigo emudeceu. Jacinto, que se libertara do velho Dom Teutônio e ainda conservava um resto de riso, de assombro divertido, vinha para mim desabafar. Extraordinário, vejo aqui na serra, ainda se conservam sem uma ruga as velhas e boas ideias. Imediatamente, sem se conter, Melo Rebelo acudiu. Conforme o que Vossa Excelência chama boas ideias. E eu agora, furioso com aquela disparatada invenção, que cercava de hostilidade meu pobre Jacinto, estragava aquela amável noite de anos, intervi vivamente. Tu jogas o voltarete, Jacinto, não? Então vamos arranjar 2 mesas, o Dom Teutônio há de querer cartas. E arrastei Jacinto para as senhoras, que de novo se aninhavam à sombra da tia Vicência, estabelecida no seu canto do sofá. Todas se calaram, se pareciam encolher ante a aparição do meu príncipe, como pombas avistando o abutre, e deixei o temido homem, afirmando a mulher do Dr. Alípio, que tivera um grande prazer naquela ocasião de conhecer as suas vizinhas de Tormes. Ela abrira nervosamente o leque, sorria, e nunca de certo Jacinto admirara na cidade, em boca mais vermelha, dentinhos mais rutilantes. Mas depois de organizar a mesa do voltatiere, tive de bancar eu para substituir o Manuel Albergaria, que era dispético, se declarara afrontado, e desejava respirar um bocado na varanda. Todos aqueles cavalheiros, de resto, se queixavam de calor, e mandei abrir as janelas que davam sobre as mimosas do pátio. O Veloso, mesmo ao baralhar, parara bufando como oprimido. Está abafado, ainda temos trovoada. E o doutor Alípio, inquieto, porque tinha 1 hora de estrada até casa, e uma das éguas da calacha era escabreada, correu à janela espreitar o céu, que enegrecera, morno e pesado. Com efeito, vai cair água. A ramagem das mimosas farlaveava arrepiada, e o ar que agitava molemente as cortinas era morno e pesado. De certo, na sala, entre as senhoras, surgira à mesa inquietação, porque a tia Albergaria apareceu, avisando o mano Jorge. Era prudente pensar em partir, a noite ameaçava. E o doutor Alípio, puxando o relógio, propôs que, findo aquele roque, se preparasse a jornada. Justamente o Albergaria recolhia da varanda, desafrontado e aliviado, com um cálice de genebra, e retomou as suas cartas, anunciando também que vinha aí uma trovoada valente. Voltando à sala, encontrei Jacinto, muito alegre entre as senhoras, que se familiarizaram, escutando cheias de riso e gosto a história da sua chegada a Tormes, sem malas, sem criados, tão desprovido que dormira com a camisa da caseira. Mas a minha pobre noite de anos findava, desorganizada. A tia Albergaria rondava de janela em janela, assustada com a volta à roqueirinha, espreitando a treva abafada, calçando lentamente as luvas. A bela mulher do Dr. Alípio perguntava se o roque não findara, e a tia Vicência apressara o chá, que o Manuel, seguido pela Gertrudes com a bandeja de bolos, já começava a servir às senhoras. Jacinto de pé, oferecendo chavenas, gracejava. Em tanto tempo, em tanta pressa, tanto medo, por causa de uma trovoadinha? Elas replicavam familiarizadas, numa crescente simpatia pelo meu príncipe. Ora, o senhor fala bem, por que fica debaixo de telhas? Sempre o queríamos ver, com esta noite cerrada, que fosse agora para Tormes.
O voltarete findara nas 2 mesas, e aqueles cavalheiros às janelas gritavam as ordens para o pátio negro, onde as tanquintrinas esperavam atreladas. Desce a cabeça da Vitória, ó Diogo. Acende o lampião, Pedro. Sempre ajuda a luz das lanternas. A criada Quitéria chegava à porta com os braços carregados de chales, de mantilhas de renda, como uma das albergarias. Ia no assento de diante da Vitória. Eu corria buscar o meu casaco de borracha para ela se abrigar, se a chuva viesse. E só o Dom Teutônio, que tinha até casa meia légua de estrada boa, se não se apressava. De novo, filado no meu príncipe, que levava para os lados mais solitários, em conversas profundas, que o seu dedo solene e espetado sublinhava gravemente. Mas a tia Albergaria gritou que já chovia. Então foi uma pressa das senhoras, que beijocavam vivamente a tia Vicência, enquanto os homens da anticâmara enfiavam assodadamente os paletós. Jacinto e eu descemos ao pátio para acompanhar aquela debandada, e uma a uma a traquitana do Dr. Alípio, a Vitória das Albergarias, a velha e imensa caleche dos velosos, rolaram sobre a noite, entre os desejos de boa jornada. Por fim, Dom Teutônio calçou as luvas pretas e entrou para sua caleche, dizendo a Jacinto: Pois, primo e amigo, Deus permita que, do nosso encontro e do mais que se passar, alguém bem resulte a essa terra. Subindo a escada, meu príncipe desabafou. Este Teutônio é extraordinário. Sabe o que descobri, por fim? Que me torna por uma miguelista, e me imagina que eu vim para Tormes para preparar a restauração de Dom Miguel. E tu? Eu fiquei tão espantado que nem eu desiludi. Pois sabes mais, meu pobre amigo. Todos pensam o mesmo, estão desconfiados, e receiam ver de novo erguidos as forcas enguiantes. E corre que tu tens o príncipe Dom Miguel, escondido em Tormes, disfarçado em criado. E sabes quem ele é? O Batista. Isso é sublime, murmurou Jacinto, com uns grandes olhos abertos. Na sala, a tia Vicência ainda nos esperava desconsolada entre todas as luzes que ardiam no silêncio e paz do serão debandado. Ora, uma coisa assim, nem querem ficar para tomar um copinho de geléia, um cálice de vinho do Porto. Esteve tudo muito desanimado, tia Vicência, exclamei desafogando o meu tédio. Todo esse mulherio emudeceu, os amigos com um ar desconfiado. Jacinto protestou, muito divertido, muito sincero. Não, pelo contrário. Gostei imenso. Excelente gente. E tão simples. Todas essas raparigas me pareceram ótimas. E tão frescas, tão alegres. Vou ter aqui bons amigos quando verificarem que eu não sou miguelista. Então contamos a tia Vicência a prodigiosa história de Dom Miguel, escondido em Tormes. Ela ria. Que coisas! E mal seria. Mas o senhor Jacinto não é? Eu, minha senhora, sou socialista. Acudi, explicando a tia Vicência que socialista era ser pelos pobres. A doce senhora considerava esse partido o melhor, o verdadeiro. O meu Afonso, que Deus haja, era liberal, meu pai também, e até amigo do Duque da Terceira. Mas um rude trovão rolou, atroou a noite negra, e uma badeca de água cantou nos vidros e pedras da varanda. Santa Bárbara! Gritou tia Vicência. Aí aquela pobre gente! Até estou com cuidado, as rojões que vão na Vitória. E correu para o quarto, na sua pressa de acender as 2 velas, costumadas no oratório, mesmo antes de guardar as pratas e rezar depois o terço com as Gertrudes.